Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com o assunto das funções exponenciais, vendo agora a segunda aula sobre equações exponenciais. Pessoal, nessa aula nós vamos aprender alguns artifícios matemáticos que são necessários para que nós possamos chegar ao resultado correto em algumas equações exponenciais. Tudo bem, pessoal? É o seguinte, se ao final da aula você gostar da aula, clique ali em curtir, tá? Divulgue com os amigos e outra coisa, inscreva-se no canal. Pessoal, você estando inscrito no canal, você conseguirá ver a sequência correta das aulas e isso ajudará bastante aí no seu desenvolvimento e aprendizagem na matemática. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, Então vamos lá, pessoal. Essa é a segunda aula então de equações exponenciais e aqui diz o seguinte: algumas equações exponenciais exigem artifícios de cálculos para serem solucionadas, ok? Observe. Olha só, aqui nós temos no item A a seguinte situação. Esse artifício matemático aqui, ele é bem simples, tá? Repare que aqui nós temos uma equação exponencial, justamente porque a nossa incógnita encontra-se no expoente, e nós temos esse 3 multiplicando. O que acontece, pessoal? Se esse 3 aqui está multiplicando, ele passa lá para o outro lado, fazendo a divisão. Então, nesse caso, nós vamos ter o 4 elevado na x menos 1 é igual a 96, e esse 96 está sendo dividido pelo 3. Tudo bem? Então, nós vamos ter o 4 elevado na x menos 1, e o 96 dividido por 3, isso aqui é igual a 32. Pessoal, agora o que nós vamos fazer? Vamos fatorar esse 32 e repare o seguinte: o 32 ele pode ser dividido por 2, ficamos com 16. Dividido por 2, ficamos com 8. Dividido por 2, ficamos com 4. Dividido por 2 dá 2. E dividido por 2 dá 1. Ou seja, o 32 é a mesma coisa que o 2 elevado ao expoente 5. Isso porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 aparece como 5 vezes nos seus fatores. Tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte aqui do lado esquerdo. Olha só, o 4 é a mesma coisa que o 2 elevado ao quadrado. E esse 4 está sendo elevado na x menos 1. Tudo bem? E do lado direito, nós vamos ter, então, o 2 elevado ao expoente 5. Pessoal, o que nós temos aqui do lado esquerdo é a potência de potência. Lembra o que acontece aqui? Esse 2 irá multiplicar todo aquele x menos 1. Então, nós vamos ter o seguinte: o 2 está elevado na 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos o 2. Isso aqui é igual a 2 elevado ao expoente 5. Nesse caso, agora, nós atingimos aqui igualdade de potências e nós temos potências de mesma base. Então, nós vamos fazer o quê? Trabalhar com a igualdade dos seus expoentes. Então, isso daqui irá implicar, então, 2x menos o 2. Isso aqui é igual a 5. Vamos passar o menos 2 lá para o lado direito. Ele fica positivo, ou seja, o 2x será igual a 5 mais 2, dá 7. E agora, desce o 2 dividindo, nós vamos ter que o x é igual a 7 meios. Pessoal, então, dessa forma, o conjunto solução para essa equação exponencial é um conjunto formado pelo elemento 7 meios. Tudo bem? Pessoal, então repare o seguinte: diferentemente do que aconteceu na aula anterior, nessa aula nós temos o 3 ali e foi necessário, então, descer ele dividindo, tá? Enquanto que na aula anterior, apenas nós nos preocupávamos em igualar as bases. Pessoal, agora nós vamos ter outros artifícios matemáticos nos próximos itens, beleza? Vem comigo aqui, Vamos agora, então, a este item B que está aqui assim, Nós temos, então, aqui uma equação exponencial. Reparem que a incógnita encontra no expoente e aqui nós vamos ter que utilizar, então, um artifício matemático muito importante. Pessoal, é bom nós lembrarmos aqui uma propriedade que é a seguinte, Imagine uma base A elevada ao expoente x mais o y. O que acontece aqui? Nós podemos separar a base da seguinte maneira: a elevado na x multiplicado por a elevado na y. Tudo bem? Multiplicado, pessoal, justamente porque aqui nós temos um sinal de mais. Lembre da propriedade que multiplicação de bases iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes.
x mais y, ficamos aqui com x mais y, ok? Então, nós fizemos daqui para lá, ó, simplesmente o processo inverso, ok? Agora, é o seguinte, ó, se nós tivermos, por exemplo, uma base A elevado ao expoente x menos o y, quando nós tivermos aqui uma subtração no expoente, o que acontece? Ó? Nós vamos ter a elevado na x dividido pelo a elevado na y. Isso porque, lembra da propriedade que divisão de bases iguais, a gente conserva a base e faz o quê? Subtrai os expoentes. Então, ficaríamos com x menos o y que está aqui. Beleza? Utilizando, então, essas propriedades, vamos resolver esse item aqui. Ó. Nós temos o 2 elevado na x mais 2. Pessoal, pela propriedade, isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado na x vezes o 2 elevado na 2. Tudo bem? Aqui, ó, nós temos uma subtração. Então, isso aqui é a mesma coisa que o 2 elevado na x dividido por 2 elevado na 1. Como 2 elevado na 1 é a mesma coisa que 2, vamos deixar assim, né? E isso aqui é igual a 18. Beleza? Agora, olha só, nós temos aqui ó, 2 ao quadrado, isso aqui dá 4, e o 4 que multiplica 2 na x. Então, 4 que multiplica o 2 elevado na x, somado com 2 elevado na x, dividido pelo 2. E isso aqui é igual a 18. Pessoal, repare o seguinte, ó. Nós temos agora nessa equação exponencial o 2 elevado na x aparecendo ali ó, 2 vezes. Uma das maneiras de resolver essa equação exponencial é fazer uma mudança de variável. Como assim, Ferreto? Faça o seguinte, ó, pegue o 2 elevado na x e substitua pelo y. Então, dessa maneira aí você calcula o valor do y e depois retorna para calcular o valor do x. Beleza? Vamos lá? Vem aqui, ó. Então, pessoal, vou fazer o seguinte, ó, o 2 elevado na x eu vou trocar por y, tá? O y eu que escolhi, poderia ser outra letra, tudo bem? Então, nós vamos ter o seguinte, ó, substituindo nessa equação aqui, ó, nós vamos ter que o 4 está multiplicando 2 na x, ou seja, o y, mais o 2 na x, ou seja, o y está sendo dividido pelo 2, e isso aqui é igual a 18. Nesse caso agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Nessa equação, irei multiplicar toda ela por 2. Isso para me livrar desse denominador igual a 2, tudo bem? Multiplicando essa equação por 2, vamos multiplicar todos os 3 termos aqui. Ó. Então, o primeiro termo aqui, que é 4y, multiplicado por 2, nós ficamos com 8y, tudo bem? Somado, o 2 que multiplica o y sobre 2, irá cortar o 2 com 2, ficamos apenas com y. E o 2 multiplicando 18, aqui ficamos com 36. Agora, 8y mais y, isso dá 9y, é igual a 36. O 9 está multiplicando, desce dividindo. Então, dessa forma, vamos ter que o y é igual a 36 dividido por 9. Aqui o resultado é 4, ok? Pessoal, agora é o seguinte, ó. Nós encontramos o valor do y, mas nós não queremos encontrar o valor do y. Nós queremos encontrar o valor da incógnita x, tá? Lembra daquela mudança de variável ali, ó, 2 elevado na x igual a y? Pega aquela mudança de variável ali, ó, e no lugar do y coloque o valor 4. Aí, dessa forma, agora nós vamos poder encontrar o valor do x, que é a incógnita que está sendo procurada. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Então, pessoal, aqui ó, nós vamos fazer a substituição, tá? Nós temos, então, aqui que o 2 elevado na x é igual ao y, e o y vale 4. Pessoal, agora ficou bem simples, né? Nós temos aqui o 2 elevado na x, e o 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Nós temos aqui agora uma igualdade de potências de mesma base, então, dessa forma, nós vamos igualar os seus expoentes. Então, nós vamos ter que o x aqui ó, só pode ser o valor 2, ok? E o conjunto de solução, dessa forma, então, é o conjunto de solução formado pelo elemento 2. Vamos agora para o item C, que é novamente aqui uma equação exponencial. Tudo bem? Olha só, aqui nós temos 2 elevado na 2x. Vamos começar por aqui, ó, tá? O 2 elevado na 2x, você concorda comigo que é a mesma coisa que trocar a posição o 2 com o x aqui, ó? X vezes o 2. Isso porque a ordem dos fatores não altera o resultado, né? O produto. Então, 2 vezes x
é a mesma coisa que x vezes 2, tá? Para que isso, Ferreto? Já você vai ver, tá? Então, nós temos aqui, ó, menos o 9, que multiplica o 2 elevado na x. Temos aqui o mais 8 igual a 0. Agora é o seguinte, pessoal, aqui no expoente, nós temos uma multiplicação desses dois fatores. Como é que surge isso daqui, ó? Nós podemos pensar, ó, que isso daqui surgiu disso, ó, 2 elevado na x e tudo isso elevado ao quadrado. Tá, pessoal? Isso por quê, Ferreto? Porque aqui nós temos uma potência de potência. E nesse caso, acontece o quê? Acontece uma multiplicação entre esses dois expoentes aqui, resultando x vezes 2. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Nós vamos ter, então, menos o 9 vezes o 2 elevado na x, mais o 8 é igual a 0. Nesse caso, novamente, ó, vamos fazer agora uma substituição de variável, já que nós temos aqui o 2x aparecendo, e aqui nós temos também o 2 na x, na verdade, né? 2 na x aparecendo. Então, o 2 elevado na x, vamos trocar por y, tudo bem? Vamos continuar lá de cá, ó. Nós vamos ter o seguinte, então, que o y elevado ao quadrado, tá? Menos o 9 vezes o 2 na x, ou seja, o y, mais o 8 é igual a 0. Pessoal, agora vamos resolver essa equação do segundo grau. Eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? Mas poderia ser por soma e produto, sem problema nenhum, tá? Eu vou utilizar por didática mesmo. E lembra o seguinte, aqui na frente do y ao quadrado, nós temos o 1, ou seja, o a vale 1, o b aqui está sendo representado pelo menos o 9, e o c é o termo independente que vale 8, ok? Olha só, o discriminante é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Substituindo, nós vamos ter o seguinte, ó, o b ele vale menos 9. Então, o menos 9 elevado ao quadrado menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale 8. Então, o discriminante aqui, ó, menos 9 ao quadrado, 81. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 8, 32. Então, nós vamos ter aqui que o discriminante, 81 menos 32, o resultado é 49. Pessoal, é o seguinte, ó, como nós vimos nas aulas anteriores, quando o discriminante for maior do que 0, nós vamos ter duas raízes, tá? Nesse caso, x1 e x2. Como ele é um valor positivo, essas duas raízes são reais e distintas. Agora, através da fórmula de Bhaskara, que é y igual a menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a, lembra que é y, porque aqui nós temos y ao quadrado, menos 9y e por aí vai, né? Então, é o seguinte, nós vamos substituir agora os valores. O y é igual a menos o b. Como o b aqui vale menos 9, então menos o menos 9, 9 positivo, né? Mais ou menos raiz quadrada de delta. Pessoal, o delta vale 49. Raiz quadrada de 49, o resultado é 7. E tudo isso dividido por 2 vezes o a, como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Ok? Então, agora, as duas raízes, y1 e y2, elas são, primeiro sinal positivo, ó, 9 mais 7, isso aqui dá 16, dividido por 2, 8. 9 menos o 7, isso daqui dá 2, dividido por 2, temos aqui o valor 1. Pessoal, é o seguinte, ó, como aconteceu anteriormente, nós encontramos o valor do y, mas nós queremos descobrir o valor da incógnita x, tá? Então, pega esses dois valores, tá, de y e substitua ali na mudança de variável para poder encontrar, então, o valor da incógnita x. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, primeiro com o y igual a 8, nós vamos ter o seguinte. O 2 elevado na x é igual a 8. E depois, com o y igual a 1, nós vamos ter que o 2 elevado na x é igual a 1. Beleza? Nesse primeiro caso aqui, ó, nós vamos ter que o 2 elevado na x é igual a 8, que é a mesma coisa que o 2 elevado na 3. Igualdade de bases, vamos ficar apenas com os expoentes. Então, o x só pode ser o 3. Tudo bem? Nesse outro caso aqui, ó, nós temos então que o 2 na x é igual a 1, mas como 1 pode ser reescrito como sendo 2 na 0, então nós temos aqui, ó, igualdade de potências de mesma base, então é como se nós estivéssemos cortando a base aqui, ó, e nós vamos ter então que o x é igual a 0. Tudo bem? Então, nesse caso, a solução para essa
equação exponencial é um valor de x valendo 0 ou o valor de x valendo 3. Tudo bem? Vamos agora para o item D. Olha só o que acontece aqui. Ó. Aqui nós temos uma equação exponencial, justamente porque as nossas incógnitas encontram-se no expoente. E vamos começar trabalhando com esse termo aqui. Ó. 4 elevado na x, você concorda comigo que é a mesma coisa que 2 ao quadrado e tudo isso daqui ó, elevado ao expoente x? Sem problema algum, né? Isso daqui ó, nós temos menos o 2 elevado na x e isso aqui é igual a 56. Agora, vejam só, aqui nós temos ó, uma potência de potência. Então, esse 2 ele irá multiplicar esse x e nós teremos o 2 elevado na 2x. Tudo bem? Menos o 2 na x é igual a 56. Pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Ó. Vamos trocar de posição aqui, ó, como nós fizemos em um item anterior. E nós vamos ter o seguinte, o 2 elevado na x, tudo isso daqui ó, elevado ao quadrado, já que o x vezes 2 está aqui, ó, 2 vezes x. E nós temos aqui o menos o 2 na x é igual a 56. Novamente, pessoal, vamos fazer aqui uma mudança de variável. Ó. O 2 na x, vamos trocar por y. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o y sendo elevado ao quadrado, está aqui, né? Menos o y, isso aqui é igual a 56. Faz o seguinte, ó, passa o 56 lá para o lado esquerdo, ele fica negativo, e nós vamos ter, então, que o y ao quadrado menos o y, menos o 56 é igual a 0. Tudo bem? Caímos aqui novamente em uma equação do segundo grau. Vamos começar identificando os coeficientes a, b e c. O a é o coeficiente do y ao quadrado. Aqui está sendo representado pelo valor 1. O b é o coeficiente do y, ele vale menos o 1. E o c é o termo independente, que vale menos o 56. Ok? Agora, olha só. Como o delta aqui é do discriminante é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, nós vamos ter o seguinte, o b ele vale menos 1. Então, ficamos com menos 1 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale menos o 56. Então, dessa forma, pessoal, o discriminante aqui vale menos 1 ao quadrado, isso é 1 positivo. Menos 4 vezes 1, isso dá menos 4. E menos 4 vezes o menos 56, isso dá mais 224. 1 mais 224, nós vamos ter que o discriminante, então, vale 225. Olha só, pessoal, discriminante maior do que zero, isso significa duas raízes, tá? y1 e y2, duas raízes reais e distintas. Beleza? Agora, para encontrar essas duas raízes, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, que é menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido pelo 2a. Ok? O y, então, é igual a menos o b. Como o b vale menos 1, então ficamos com 1 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Pessoal, delta vale 225. Raiz quadrada de 225, 15. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, dessa forma, pessoal, nós vamos ter aqui as duas raízes, tá? Uma delas é y1 e a outra é y2. Poderia ser y', y, duas linhas, tanto faz, tá? Então, 1 mais o 15 dá 16 dividido por 2, 8. 1 menos o 15 dá menos o 14 dividido por 2, menos o 7. Pessoal, novamente encontramos dois valores para y, tá? Então, pega esses dois valores e substitua ali na mudança de variável para podermos encontrar o valor do x. Agora, cuidado, pessoal, nós temos um valor de y que é negativo. Ferreto, o que significa isso? Vem comigo aqui, ó, olha só. Então, pessoal, substituindo aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, que o 2 elevado na x é igual a y. Vou pegar primeiramente o 8, tá? Então, é igual a 8. E depois o 2 elevado na x é igual ao outro y, que nesse caso vou pegar o menos o 7. Ok? Vamos começar aqui. Ó. 2 elevado na x igual a 8 é a mesma coisa que 2 na x é igual a 2 ao cubo.
Nesse caso, ó, igualdade de bases, vamos simplesmente cancelar as bases e ficar com os expoentes, ou seja, o x só pode ser igual a 3. Ok? Primeira solução. Agora, pessoal, nós temos aqui, ó, 2 elevado na x sendo menos 7. Pessoal, lembra o seguinte, a base ali da equação exponencial deve ser um valor maior do que 0 e diferente de 1. Nesse caso, nós temos a base sendo 2, então sem problema algum. Nunca, pessoal, mas nunca na equação exponencial, tendo aquela base maior do que 0 e diferente de 1, o resultado poderá ser um valor negativo. Então, não há valor de x que satisfaça aquela equação exponencial ali. Então, para aquele caso ali, não há valor de x e ficamos apenas como única solução o x igual a 3. Beleza? Vem comigo aqui. Ó. Então, pessoal, tendo essa base aqui ó, maior do que 0 diferente de 1, 2 elevado na x jamais pode ser um valor negativo. Então, a única solução para essa equação exponencial é o x valendo 3. Então, é um conjunto unitário com o valor 3. Vamos para a saideira, pessoal? Olha só, nós temos aqui uma equação exponencial, porque a nossa incógnita encontra-se no expoente. Vamos começar trabalhando com esse termo aqui. Ó. Aqui nós temos o 4 elevado na x mais 2. Como nós vimos aí num item anterior, nós vamos ter aqui o 4 elevado na x vezes o 4 elevado na 2 é a mesma coisa que 4 elevado na x mais 2. Tá? Isso porque multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e vai somar os expoentes x mais 2 que está aqui. Agora, olha só, temos o menos o 3 vezes. Agora, vamos trabalhar com esse termo aqui. Ó. 2 elevado na x mais 3 é a mesma coisa que 2 elevado na x vezes o 2 elevado na 3. Isso aqui é igual a 160. Tudo bem? Agora, repare o seguinte, ó, aqui nós temos o 4 elevado na x, e este 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, e tudo isso daqui está elevado ao expoente x, tá? Isso aqui vezes 4 ao quadrado é 16, menos, olha só, temos aqui o 3, ó, que está multiplicando 2 ao cubo. Pessoal, 2 ao cubo é 8. Vezes esse 3 fica 24, com esse negativo, então, menos o 24, multiplicando ali o 2 elevado na x, tá? Isso aqui é igual a 160. Agora é o seguinte, ó, pessoal, trocando de posição esses dois carinhas aqui, ó, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que o 2 elevado na x, tudo isso daqui, ó, elevado ao quadrado, vezes o 16, menos o 24 vezes o 2 elevado na x é igual a 160. Então, novamente, ó, vamos fazer uma mudança de variável. Nesse caso, 2 na x agora vale y. Tá? Continuando aqui embaixo, ó, nós vamos ter o seguinte. Olha só, nós vamos ter aqui o y elevado ao quadrado, só que tem o 16 multiplicando. Ou seja, 16y ao quadrado menos o 24 vezes o 2 na x, ou seja, o menos 24 vezes o y, isso aqui é igual a 160. Pessoal, nesse caso aqui, ó, nós podemos simplificar da seguinte maneira. Dividir toda essa equação por 8 e nós vamos ter o seguinte. 16 dividido por 8, isso aqui vai dar 2, no caso 2y ao quadrado. O menos 24 dividido por 8 fica menos o 3y. Isso aqui é igual a 160 dividido por 8, isso aqui fica 20. Agora, pessoal, vamos passar esse 20 para o lado esquerdo negativo. Então, nós vamos ter o 2y ao quadrado menos o 3y menos o 20 é igual a 0. Nessa equação do segundo grau, primeiramente, vou identificar, então, os seus coeficientes a, b e c, que são o seguinte. O coeficiente do y ao quadrado é 2, o coeficiente do y é o menos o 3 e o termo independente ele vale menos o 20. Então, aqui, ó, o discriminante, que é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c, substituindo, nós vamos ter o seguinte. O b ele vale menos 3, ou seja, o menos 3 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que vale menos o 20. Então, o nosso discriminante aqui, ó, fica menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes o 2, isso aqui dá menos 8. E menos 8 vezes o menos 20, isso aqui dá mais 120.
160. Ou seja, o discriminante, 9 mais 160, isso aqui dá 169, ok? Dessa maneira, pessoal, sendo o discriminante maior do que zero, nós vamos ter duas raízes. Nesse caso, y1 e y2, e elas são duas raízes reais e distintas. Aí é o seguinte, para descobrirmos essas duas raízes, vamos utilizar aqui a fórmula de Bhaskara. Mais ou menos raiz quadrada de delta, tudo isso daqui é dividido por 2 vezes o a, ok? Então, o y será menos o b. Como o b aqui vale menos 3, menos o menos 3, 3 positivo. Mais ou menos raiz quadrada de 169, 13, dividido por 2 vezes o a. Como o a vale 2, 2 vezes 2, 4. Então, agora, os dois valores y1 e y2 são os seguintes. 3 mais 13 dá 16, dividido por 4, 4. 3 menos o 13, isso aqui dá menos o 10, dividido por 4, menos 10 quartos. Que é a mesma coisa, né, pessoal, que menos os 5 meios. Ou seja, dividir por 2 em cima e por 2 embaixo fica menos 5 meios. Pessoal, novamente, chegamos a um valor negativo, tá? Aquele valor negativo substituir na mudança de variável, nós não vamos encontrar valor de x que satisfaça a equação. Agora, para o y igual a 4, substituímos e vamos encontrar o valor do x correspondente. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, agora nessa mudança de variável aqui, ó, vamos trocar então pelo y igual a 4, vamos ter o seguinte. O 2 elevado na x é igual ao y, que é 4, ou seja, o 2 elevado na x é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Nesse caso, ó, igualdade de potências de mesma base, nós vamos ter o quê? A igualdade dos expoentes. Então, o x aqui, ó, ele só pode ser 2. Então, a solução, o conjunto solução, né, para essa equação exponencial é o conjunto formado pelo elemento 2. Beleza? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula, tá? Encerramos as equações exponenciais. Se você gostou da aula, clica ali em curtir e nós nos vemos aí na próxima aula, que é sobre inequações exponenciais. Beleza? Um abraço e até mais.